IBGE registra menor taxa de desemprego desde 2015. O crescimento da procura por energia solar. Brasil registra mais de 200 mil empregos formais, segundo a CAGED. A importância do estágio para a formação profissional dos estudantes. Nova resolução dos planos de saúde para quem realiza tratamentos do transtorno do espectro autista. PEC Nordeste volta a acontecer de forma presencial. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. As secretarias estaduais e municipais de saúde registraram 75.139 novos casos de Covid-19 e confirmaram 284 mortes por complicações associadas à doença nas últimas 24 horas em todo o país. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Segundo a pasta, o estado do Mato Grosso do Sul não enviou o balanço de óbitos nesta sexta-feira. Até agora, mais de 30 milhões de pessoas se recuperam da Covid-19. O número corresponde a 95,3% dos infectados desde o início da pandemia. E no segundo semestre, as faculdades visam a criação de oportunidades para seus estudantes com o estágio. Saiba qual a importância deste ato educativo para a carreira profissional desses estudantes. O estágio é o primeiro contato do estudante com o mercado de trabalho. Em muitos cursos, o estágio é obrigatório para concluir a graduação. Além de ser requisito para concluir alguns cursos, o estágio é muito importante para auxiliar no desenvolvimento e aprendizagem desse futuro profissional. O estágio é a principal oportunidade para o aluno de qualquer área unir teoria e prática. Eu sou professor há mais de 10 anos e posso garantir que a sala de aula é de extrema importância para a formação de qualquer profissional. Porém, ela não é completa. Nem tudo se aprende em uma sala de aula. Por isso, a vivência profissional e o convívio com profissionais mais experientes, executando atividades na prática, pode fornecer um corpo de conhecimentos fundamental para o profissional. E por isso, realizar um estágio é de suma importância. Segundo o professor Tiago Holanda, a dedicação do estudante às atividades do estágio é de suma importância. O estudante deve se dedicar ao máximo ao estágio. Primeiro, porque é a chance de aprender algo que ele conheceu apenas na teoria. É uma oportunidade única de aprendizado. Além disso, várias empresas tornam a realização do estágio a primeira etapa na contratação de seus profissionais de carreira. Tiago Holanda enfatiza que as vantagens não são somente para o aluno. As empresas que contratam estagiários também têm muito a ganhar. Além da redução de alguns custos de operação, ela também conta com a oportunidade de formar um profissional dentro da sua política de trabalho e que pode se tornar um futuro profissional efetivo daquela empresa. Até o começo de 2020, antes de sermos afetados pela crise do novo coronavírus, o Brasil tinha cerca de 1 milhão de estagiários. Em 2021, houve uma redução de 10% e atualmente apenas 5,8% conseguem ingressar no mercado. O estudante de jornalismo Paulo Carvalho falou sobre suas expectativas para o estágio. A minha expectativa para o estágio é que eu possa ter a oportunidade de colocar em prática todo o conhecimento teórico adquirido no ambiente universitário. Além disso, também aprender com profissionais que já têm uma bagagem na carreira. Paulo Carvalho falou ainda sobre as dificuldades que ele encontra na busca por estágio. A maior dificuldade que encontramos hoje para conseguir um estágio é que muitas empresas elas exigem uma experiência profissional em áreas específicas, o que muitas das vezes os universitários não têm. A energia solar vem ganhando cada vez mais potencial no Brasil, tanto para a economia quanto para o meio ambiente. Com um dos melhores recursos solares do planeta, o Brasil vivencia um crescimento da tecnologia solar, com a potência instalada desde a fonte limpa, renovável e acessível. Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar, somente em 2021, o setor atraiu mais de 21,8 bilhões em investimentos.
O resultado representa um crescimento de 49% em relação aos investimentos acumulados desde 2012 até o final de 2020 no país. O Brasil ele tem uma das maiores e melhores irradiação solar do mundo para a geração de energia solar. Hoje o Brasil já tem mais de 15 gigas de energia solar no Brasil, já instaladas, né? E o potencial a gente acredita aí, né, que a previsão da EPE, que até 2030 o Brasil deve chegar a um pouco mais de 30 gigas de potência instalada. E 2050, 80 gigas. Essas são as previsões aí da potência a ser instalada no Brasil no médio e longo prazo. Segundo o economista Ricardo Coimbra, na comparação entre a energia térmica, a solar se torna mais eficiente. Comparando essa energia limpa em relação à energia das térmicas, ela se torna não só mais eficiente, como mais barata. Também gerando a possibilidade de você ter múltiplos produtores de energia, ou seja, as próprias residências, as próprias unidades individualizadas podem, né, gerar individualmente a sua própria energia, tendo uma necessidade menor da utilização do sistema e da geração do sistema complexo. De acordo com o professor de Química, a energia solar, além de contribuir financeiramente, ela ajuda ao meio ambiente. Ela impacta diretamente na diminuição do uso de combustíveis fósseis, que são basicamente o carvão, que é usado nas termoelétricas para geração de energia, e o petróleo, que principalmente é subdividido em gasolina, diesel, querosene. Então, se nós conseguimos obter a energia elétrica a partir da energia solar, através de células fotovoltaicas, é claro que no primeiro momento é um processo caro, porque é um processo que ainda está em expansão, mas com certeza é um processo que ajuda ao ambiente. E no próximo bloco, a queda na taxa de desemprego e a volta da PEC Nordeste. Segundo os dados do novo CAGED, em maio deste ano, o Brasil registrou um saldo de 277.018 novos empregos formais. Dados do novo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, o Brasil em maio registrou um saldo de 277.018 novos empregos formais. No mês passado, o número de contratação com carteira assinada registrou 1.960.960 e houve 1.683.942 desligamentos. Os 5 maiores segmentos de atividade econômica tiveram saldo positivo. O setor de serviço voltou a ser destaque, com um saldo de 120.294 postos seletistas. Em seguida, vêm as atividades ligadas ao comércio, indústria, construção e agricultura. Todas as 5 regiões brasileiras também tiveram saldo positivo, com destaque para o Centro-Oeste, cujo índice variou 0,94%, com um saldo de 33.978 vagas de emprego formal. Em seguida, vem o Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. Na média nacional, os salários iniciais pagos a quem foi admitido em um novo emprego em maio foi de R$ 1.898,02. O valor é R$ 18,05 menor que a média de R$ 1.906,54 calculada em abril. E a taxa de desemprego caiu para 9,8%, menor taxa no trimestre desde 2015, segundo dados divulgados pelo IBGE. Segundo dados do PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nesta quinta-feira, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 9,8% no trimestre encerrado em maio. Esta é a menor taxa para o período desde 2015, quando foi de 8,3%. O mercado esperava que a taxa ficasse em 10,24% no período.
há cerca de 10,6 milhões de pessoas procurando por uma oportunidade no mercado de trabalho. Já o número de pessoas ocupadas atingiu 97,5 milhões, o maior da série histórica iniciada em 2012. Na comparação anual, a alta é de 10,6%, ou seja, 9,4 milhões de ocupados a mais no ano. No trimestre, o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado subiu 2,8% em relação ao período imediatamente anterior, passando a reunir 35,6 milhões de pessoas. Já a taxa de informalidade foi de 40,1% da população ocupada, ou seja, 39,1 milhões de trabalhadores informais. E o evento PEC Nordeste volta a acontecer de forma presencial. Além disso, a Feira de Produtos e Serviços Agropecuários teve o seu tamanho ampliado para gerar mais negócios e networking. A PEC Nordeste, maior evento do agronegócio da região Nordeste, tem o foco na geração de oportunidades de negócio, na sustentabilidade ambiental e inovação científica. A 25ª edição da feira acontece entre os dias 29 de junho e 1º de julho de 2022, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Bom, o PEC Nordeste é um momento de a gente difundir tecnologias, mostrar conhecimentos e muita inovação. Aqui tem seminários, tem palestra de ex-ministro que fala muito de sustentabilidade e esse é um negócio que vai acontecer no futuro. A sustentabilidade não vai sair das nossas portas, das nossas fazendas. Então esse é um momento muito oportuno para as pessoas do interior que possam conhecer as novas tecnologias, principalmente das grandes propriedades. Então eu convido a todos que venham aqui para o PEC Nordeste. Ele é um momento único para a gente trocar experiência, fazer relacionamento e conhecer o que está chegando de mais moderno no mundo hoje. PEC Nordeste abrange 12 segmentos do agronegócio, entre eles agroindústria, apicultura, aquicultura e pesca. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, Almícar Silveira, destaca a importância do evento para a economia do Estado. Amanhã a nossa expectativa é que chegue 10 mil pessoas. É muita gente e nós imaginamos que vamos fazer aí mais ou menos 10 milhões de negócios e vamos trocar muita experiência, porque aqui hoje tem 180 expositores em 210 estandes. Essa é a feira, eu acho que é a maior feira dos 25 anos do PEC Nordeste. O evento tem contribuído significativamente para o homem do campo e para a produção científica do segmento. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará comentou sobre o objetivo da feira. Nós queremos fazer uma nova classe média rural. Esse é o propósito da Federação da Agricultura, fazer nova classe média rural. E agora vamos começar aqui levando tecnologia para que esse homem deixe de ser aquele pequenozinho produtor da agriculturazinha de sustentabilidade, de agriculturazinha familiar, para ser um médio produtor, um médio empreendedor. E a seguir, a importância da vacina BCG e a nova resolução dos planos de saúde. E ontem, dia 1º de julho, foi comemorado o Dia da Vacina BCG. A aplicação da vacina acontece nos primeiros momentos após o nascimento e é obrigatória desde 1975. O Dia da Vacina BCG é comemorado em 1º de julho, data da criação dessa importante vacina. No Brasil, ela começou a ser usada em 1927. De acordo com estudos, a eficácia da BCG é grande, principalmente na forma disseminada da tuberculose, em que a vacina garante cerca de 78% de proteção. A vacina da BCG ela protege as nossas crianças contra as formas graves da tuberculose. A tuberculose em forma de meningite e a tuberculose disseminada, que a gente chama de tuberculose miliar. Principalmente isso, né? Diminuir a incidência, mas principalmente a gravidade. A tuberculose, uma doença que até o meio do século passado era uma doença muito temida, né? Porque não tinha tratamento, não tinha perspectiva quando a pessoa adoecia. Depois, com a vacina BCG que surgiu antes,
já houve um alento para a população, porque essa vacina conferia uma proteção sem produzir doença. De acordo com o médico Daniel Marinho, a recomendação da aplicação da vacina BCG é nas primeiras 12 horas do nascimento da criança. Prioritariamente, de preferência, nas primeiras 12 horas de vida. Caso não seja possível, por alguma contraindicação, se a criança tiver menos de 2 quilos e precise ganhar peso para receber a vacina, e essa vacina pode ser postergada para 1 mês, 2 meses, 3 meses de vida, mas o mais precoce possível. Desde 1976, o Ministério da Saúde tornou obrigatória a administração da BCG em crianças no Brasil. E ela não previne o adoecimento, mas ela previne as formas mais graves, por isso ela é obrigatória. E a recomendação é que seja vacinada as crianças ainda na maternidade. Cerca de 15 anos, a enfermeira Vanderly Ribeiro é uma das responsáveis em aplicar a vacina na maternidade escola Assis Chateaubriand, em Fortaleza. A gente se sente muito aliviado de saber que o bebê sai daqui já vacinado. Porque, na realidade, antes não era assim. O bebê tinha que procurar o posto, né, a mãe, para poder fazer essa vacina. Mas, como agora já sai... Agora não, como eu te falei, tem uns 15 anos que eu faço essa vacina. Atualmente, as mães com essa história do Covid, elas ficam com receio de procurar posto, né? Mas, como sai da maternidade vacinado, já é um grande alívio. Sueli Santos, que recentemente se tornou mãe, comentou sobre a importância da aplicação da vacina no seu filho. Para proteger ele de doenças. Me sinto confortada, né? Sabendo que ele está protegido. E também, nesse mês de julho, entrou em vigor a resolução que determina a cobertura completa dos planos de saúde para quem realiza o tratamento dos transtornos do espectro autista. Com a nova determinação da ANS, os casos de pacientes com transtornos do espectro autista TEA e outros transtornos globais do desenvolvimento passam a ter cobertura completa dos planos de saúde. A medida vale para qualquer tratamento nacionalmente reconhecido e considerado adequado por médicos. Entre as técnicas que vão poder ser usadas estão a análise aplicada do comportamento, o método Denver e a comunicação alternativa e suplementar. Os processos e decisões judiciais recentes em torno do assunto auxiliaram na decisão da Agência Nacional de Saúde, que já entra em vigor em 1º de julho. O governo federal lançou na última quarta-feira o Plano Safra 2022 e 2023, que vai disponibilizar mais de 340 bilhões em financiamento para apoiar a produção agropecuária nacional até junho do próximo ano. 340,88 bilhões. Este é o valor que o governo federal vai disponibilizar em financiamentos para apoiar a produção agropecuária nacional até junho do próximo ano. O novo plano foi anunciado durante cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Agricultura, Marcos Pontes. O valor, segundo o Ministério da Agricultura, representa um aumento de 36% em relação ao Plano Safra anterior, que disponibilizou 251 bilhões a produtores rurais. Os recursos para os pequenos produtores rurais, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, subiram 36%, totalizando 53,61 bilhões, com juros variando entre 5% e 6% ao ano. Para o médio produtor, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, foram disponibilizados 43,75 bilhões, um aumento de 28% em relação à safra passada, com juros de 8% ao ano. Outra linha de financiamento do Plano Safra, o Inova Agro, terá 3,51 bilhões em recursos, com juros de 10,5% ao ano. Neste ano, segundo o governo, foi instituído um limite de financiamento de 50 milhões para investimentos relativos a armazenagens de grãos.
Para o armazenamento dos demais itens, o limite continua sendo de 25 milhões. O governo também anunciou 1,95 bilhão para o programa Pró-Irriga, que contempla o financiamento de todos os itens inerentes ao sistema de irrigação, inclusive infraestrutura elétrica, reserva de água e equipamento para monitoramento da umidade do solo. E o União Brasil deste sábado fica por aqui. Se você tem alguma sugestão de pauta ou denúncia, mande pra gente por meio das nossas redes sociais. Seja o Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Você pode participar e ver o seu conteúdo aqui no nosso jornal. Muito obrigada pela sua companhia, continue acompanhando a nossa programação e uma ótima noite. União Brasil, informação além da notícia.